Que a maravilhosa graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja conosco nesse dia, por esses dias, nesses tempos. Que o amor de Deus, o Pai Todo-Poderoso, nos envolva através do Teu Espírito, que é santo, trazendo direcionamento para as coisas pela qual já estão preparadas para nós, já estão firmadas através da palavra do Senhor, pois aquilo que sai da boca de Deus é a certeza de um sim ou a certeza de um não. Mas nós, com os nossos corações cheio de vaidade ou cheio de limitações, nós somos projetados a entender a parte ruim da situação. Ou seja, os nossos corações, ele anseia apenas pelos nossos próprios interesses. E isso, quando uma porta se fecha ou quando recebemos um não de Deus, a tendência de não saber perder ou de não estar acostumado a esperar nas coisas que o Senhor tem para nós. A ansiedade, o desespero, ele vem e toma conta dos nossos corações, trazendo uma espécie de confusão na mente, confusões em nossas decisões. Por quê? Porque uma porta se fechou, porque parece que o silêncio de Deus, ele traz para nós algo tão pesado e parece que muitas vezes o silêncio do Senhor é como se já fosse um não, mas as coisas que vêm do céu não é assim. O tempo de Deus agir em nossas vidas não é como nós pegamos os nossos carros e saímos e chegamos a um lugar em poucos minutos. Não é assim. O tempo de Deus é só Deus para entender. Então, aqui no Evangelho de Marcos, a partir do versículo 46, a Bíblia nos relata de alguém que estava cego e mendigava. E quantas vezes nós estamos assim, meu irmão, minha irmã? Quantas vezes nós estamos cegos para as coisas do Senhor, para a palavra do Senhor? Quantas vezes nós estamos cegos por viver experiências que essas experiências trouxeram para nós desconforto físico e que fez com que levasse
uma confusão espiritual. Então, quando nós estamos sem enxergar espiritualmente falando, a tendência é mendigar por amor, mendigar por palavras de aconchego que só falam de coisas boas. Mas enfim, a Bíblia fala que, versículo 46, e vieram para Jericó, e saindo ele de Jericó, ele, Jesus, com seus discípulos, e uma grande multidão. Então Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Como eu falei há poucos instantes, a ceguidão espiritual, ela faz nós procurarmos ajuda em quem não pode nos ajudar, colocar a confiança em homens, igual hoje nós temos visto aí, em modo geral, colocar a confiança em carros, cavalos, por estar cego espiritualmente, e mendigar é o ápice, talvez, de uma espiritualidade fragilizada. E então, esse Bartimeu, que a Bíblia faz questão de falar o nome dele e de quem ele era filho, porque você e eu, nós temos um nome. Deus nos chama pelo nome. A Bíblia fala lá que o nosso nome está escrito na palma da sua mão. Então, é interessante que Deus, Ele nos chama pelo nome. Ele nos conhece, Ele do alto da cabeça à planta dos nossos pés, Ele nos conhece, porque Ele fez todas as coisas e, por fim de toda a natureza criada, Ele cria o homem e a mulher segundo a sua imagem. Então o cego, ele entende que ele fala, olha, e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Ele não viu, porque ele era cego, mas com seus ouvidos apurados, ele entendeu que o Jesus de Nazaré poderia trazer para ele aquilo que ele necessitava. E qual era a sua necessidade? Era de enxergar, mas havia, como sempre tem, havia uma situação para tentar impedir. Porque no versículo 48 fala assim: e muitos o repreendiam para que ele calasse, mas ele
clamava cada vez mais. E assim é a situação quando nós, querido, temos a certeza de que encontramos aquele ao qual Ele vai fazer algo por nós. Vem vendaval, vem tempestade, vem situações, vem a multidão para tentar nos paralisar, vem a situação para tentar nos calar, vem a situação para falar: não, você é um cego, você é um mendigo e ele não vai te ouvir. Então, no versículo 49, Jesus, parando, disse que o chamasse assim. É assim. Toda vez que você busca ao Senhor, clama ao Senhor, toda vez que você coloca o teu coração diante dele, em oração, a clamar por Ele vai ouvir, e não importa qual seja a circunstância, qual seja a multidão, se você é um cego, se você está mendigando, não importa. Mas se nós chamarmos a atenção de Jesus para nós, Ele vai parar e Ele vai nos chamar. Então, Jesus, Ele pediu que chamasse e chegaram o cego dizendo: tem de bom ânimo, levanta, que Ele te chama. Olha, a mesma multidão que tentou oprimir ou calar, as mesmas pessoas já mudou ali. Por quê? Porque Jesus, Ele muda a multidão, Ele muda tempo, espaço, Ele muda situações para ficar frente a frente conosco. E no versículo 50, a Bíblia fala que Ele, lançando de si a sua capa, levantando-se, foi ao encontro de Jesus, foi ao encontro com aquele de que a certeza era de que algo seria mudado. E olha, é interessante que fala que Ele lança fora a sua capa. Imagina a situação de uma pessoa que está em estado de mendigar. Uma capa era tudo que tinha. Então ali naquela capa tinha, imagina quanto tempo essa pessoa ali não se limpava, porque não tinha para onde ir, era cego. Então todo aquele mau cheiro, todo aquele fedor, Ele lançou fora. Então, quando Jesus nos chama, é assim, querido, nós lançamos fora aquilo que está preso a nós, porque a esperança chegou à nossa casa. Talvez você está ouvindo essa palavra, talvez você tenha vivido dias difíceis, talvez o seu casamento ele não tem sido
como você quer que ele seja. Talvez o momento é de tribulação, talvez o momento é de tempestade, talvez o momento é desfavorável, talvez uma porta se fechou, talvez você está desempregado, talvez a sua situação financeira ela está parada, está trancafiada, mas o cego, ele fez questão, a Bíblia faz questão aqui de ir relatar, o evangelista Marcos, ele fala aqui que ele lançou de si aquela capa, aquilo que prendia, aquilo que talvez era a única coisa que tinha. Muitas vezes, querido, talvez, muito das vezes na nossa vida, o que nós temos é só uma capa fedorenta de suor ou cheia do nosso orgulho, cheia das nossas diferenças, mas convenha que essa capa seja deixada de lado. E no versículo 51, e Jesus falando disse: o que queres que eu te faça? Olha, imagina, meu irmão, minha irmã, você clamou, você buscou, você chorou, você entendeu, você passou por situações que fez com que você tivesse perdido o controle da situação, mas agora você está de frente com quem pode mudar a situação. E a pergunta é: o que queres que eu te faça? Para um cego, com certeza, a resposta já estava na ponta da língua. Mas e você? O que você quer que Jesus faça para você nesse dia, ou nesses tempos? Ou qual capa tem te prendido ao chão e feito você mendigar? Então, a resposta do cego foi a resposta mais conivente com a sua situação, que eu tenha vista, ou seja, que eu possa enxergar, que eu possa ver a sua glória, que eu possa ver o teu poder, que eu possa ver o milagre do Senhor acontecer na restauração da minha família, na restauração dessa pessoa da minha casa que se encontra em vícios, perdida, e muitas vezes as pessoas falam: agora esse aí é só Jesus. Não, querido, a nossa fala, ela precisa ter um fundamento, sempre é Jesus, porque Jesus é o dono da cura, Jesus é o dono da situação, Ele controla a multidão, Ele cala a multidão para chegar até você. Então, no versículo 22, Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Assim é a nossa vida. Nós, assentados ou muitas vezes desesperados, temos um encontro com Jesus e Ele muda a nossa vida, Ele restaura a nossa vida sentimental, a nossa vida financeira, a nossa vida espiritual, a nossa vida
física. Ele muda, querido, ele muda tudo, ele troca as coisas de lugares, ele faz com que nós experimentamos do milagre. E o cego ali, querido, com certeza, a primeira coisa que ele viu foi ver a glória de Deus sobre a vida dele, que era o nosso Senhor. Então, logo ele, assim que ele viu, o passado dele já ficou para trás e ele começou a seguir a Jesus. Então eu profetizo que você, ou aquilo que você tem buscado, querido, Jesus, ele vai mudar a história. Jesus, ele vai mudar. Pai, eu oro em nome de Jesus por essa ou por essa família, por esse irmão, por essa irmã que tem tanto orado e tem tanto às vezes se confundido com suas próprias limitações, tentando fazer com a força dos seus braços. Mas não é assim. Nós só vamos entender as coisas de Deus, as coisas do céu, quando nós clamarmos aquele que é dono da cura, aquele que é dono da situação, aquele que para a tempestade, aquele que alcança as nossas vidas em meio à multidão, falando para que nós nos calássemos. Senhor, alcança, muda, Senhor, vida, transforma corações, transforma mente, transforma, Deus, em nome de Jesus, traz alegria, traz saúde, traz esperança, Senhor, para esse que está ouvindo, para o meu irmão, para a minha irmã. Deus, seja criança, seja jovem, seja adulto, seja uma pessoa já de uma idade avançada, mas eu quero dizer que há esperança quando nós clamarmos o nome de Jesus, querido. Ele vai ouvir num tempo oportuno e ele vai fazer com que nós enxergamos a glória de Deus.